E entidades laborais de Santa Catarina vão enviar amanhã um manifesto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo a renovação da delegação do Porto Público de Itajaí à Prefeitura. No documento, eles afirmam que manter o porto sob controle municipal é a vontade da classe trabalhadora, dos portuários avulsos e das autoridades locais. Mas a decisão de federalizar o porto já foi tomada e a gente vai ver como foi o passo a passo disso até o governo definir que não deve renovar a concessão. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai se reunir com o presidente Lula e com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, nos próximos dias, para definir o futuro do porto de Itajaí, em Santa Catarina. Mas uma decisão é certa: o convênio com a prefeitura, que vence no próximo dia 31, não vai ser renovado. A proposta já está fechada, a gente vai levar duas alternativas para ao final o presidente Lula e todos nós tomarmos uma decisão de maneira coletiva. Como disse o ministro, são duas alternativas que serão levadas ao presidente Lula. A primeira é criar uma autoridade portuária que seria vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. E a segunda, que vai ganhando mais força, é transferir a gestão para a Autoridade Portuária de Santos, algo que já aconteceu há 30 anos. Até 95, a administração do Porto de Itajaí era feita pela antiga Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. Nós temos lá uma delegação ao município, tem o seu decurso do prazo no início do próximo ano, então é uma decisão sensível, são decisões políticas, né? As delegações aos estados e municípios têm um aspecto político muito acentuado. A decisão em federalizar a gestão do Porto de Itajaí não foi tomada agora e aconteceu por causa dos problemas vividos pelo porto nos últimos anos. Mas a gota d'água aconteceu em agosto, quando a empresa holandesa Van Noord paralisou os serviços de dragagem por causa de uma dívida de 35 milhões de reais. A Superintendência de Itajaí chegou a pedir um repasse para o Ministério de Portos e Aeroportos de 50 milhões para quitar a dívida, mas o dinheiro não saiu por questões eleitorais e porque ali foi tomada a decisão em não renovar o convênio com a prefeitura. O serviço de dragagem só foi retomado após um acordo com a Portonave, a gestora do Porto de Navegantes, que pagou a dívida. O acordo aprovado pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, previa que a Portonave pagasse 29 milhões de reais para o abatimento da dívida e, em compensação, teria esse valor descontado de tarifas portuárias durante 12 meses a partir de março do ano que vem. Aí duas decisões da Superintendência de Itajaí irritaram bastante os técnicos do Ministério de Portos e Aeroportos. A primeira foi suspender o contrato com a Van Noord, a empresa holandesa responsável pela dragagem. A segunda foi voltar atrás e manter o contrato semanas depois. Isso atrasou todo o processo e a retomada do serviço de aprofundamento do canal de Itajaí. Até o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, disse que ficou assombrado com essas decisões. A dívida da Superintendência de Itajaí com a Van Noord aconteceu por causa dos 22 meses em que o porto não operou contêineres. Em dezembro de 2022, acabou o contrato com a antiga vindatária, a EPN Terminals. Foi tomada uma decisão por uma nova licitação. O primeiro leilão não deu certo. A empresa vencedora não conseguiu comprovar a capacidade de operação. Os responsáveis pela empresa até chegaram a ser investigados por tráfico internacional de drogas. O segundo leilão aconteceu em dezembro do ano passado, foi vencido pela Madá Araújo, que não deu seguimento às operações. Elas só foram retomadas no segundo semestre desse ano, após a JBS comprar as ações da Madá Araújo.
A gente lembra que a JBS é uma empresa muito próxima do governo federal. Felizmente, o Porto de Itajaí foi fechado no governo anterior, não se teve nenhuma atenção pelo porto, pelo contrário, o que nós vimos foi um porto fechado, um porto desestruturado e, mais do que isso, desempregando milhares de pessoas. Nesse último ano, a gente conseguiu retomar as atividades do porto, retomar as operações de navio e agora a gente está tendo a ampliação dos investimentos. Então a gente está discutindo dentro do governo, é uma possibilidade real da gente poder nacionalizar o porto de Itajaí. A gente vai dialogar naturalmente com todas as autoridades para ao final fazer a melhor construção que de fato leve o desenvolvimento não só para Itajaí, para toda a região, mas sobretudo para o estado de Santa Catarina. Nós entramos em contato com a Superintendência do Porto de Itajaí. Por meio da assessoria de comunicação, foi informado que a superintendência só vai se manifestar depois da decisão final do Ministério de Portos e Aeroportos. Amanhã, inclusive, tem marcado uma manifestação nos portões do Porto pela Intersindical, num ato aí reunindo os trabalhadores portuários locais.